Bom dia. Muito bom vê-los na casa de Deus, um lugar onde nós podemos receber muitas bênçãos, que resultam numa vida transformada, de mais alegria, de mais paz e de obediência nos caminhos de Deus. Esse metro quadrado onde eu estou aqui é o lugar mais importante desse campus, porque daqui é proferida a palavra de Deus para abençoar em cada culto a milhares de pessoas. E todos nós somos abençoados quando a Bíblia é aberta, lida, exposta e aplicada à nossa vida. Como o pastor Ranieri mencionou, ao ele me convidar para falar hoje para vocês, ele já indicou o tema. O tema é a oração. Há 2 semanas eu estive aqui também falando, era um culto apenas, estávamos em férias, e eu falei sobre Romanos 8 como tema básico. Texto básico. Romanos 8 é o mais importante capítulo da Bíblia. E eu quero começar sobre a oração hoje, também em Romanos 8, verso 26. Romanos 8, 26, eu leio. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Esse texto de Romanos 8 apresenta o que Deus tem realizado em favor de nossa salvação. Apresenta também que somos pessoas pecadoras, somos fracos. E uma fraqueza que está aqui, ele disse, nós não sabemos orar como convém. Paulo não está falando aqui para pagãos. Se estivesse falando para pagãos, para gentios, seria fácil aceitar isto. Os pagãos não sabem orar como convém. Mas ele está falando aqui para cristãos, primeiramente que moravam em Roma. Mas Paulo não está dizendo assim, vocês não sabem orar como convém. Vocês, membros de igreja, vocês não sabem orar como convém. Ele não escreveu isso. Ele se incluiu. Ele disse, nós não sabemos orar como convém. E ao começarmos esse culto, isso é verdade para todos nós. Vocês, nós não sabemos orar quando convém. E quando terminar o culto, vai ser verdade também ainda. Nós vamos continuar sem saber orar como convém. Por quê? Porque passamos por situações na vida que nós não compreendemos plenamente. Nós enxergamos apenas um pouco, nós não conseguimos ver tudo. E Deus que está no alto consegue ver todas as coisas, e também além do presente e o futuro, Deus sabe exatamente o que é melhor para nós. Mas nós não sabemos orar como convém. As pessoas do mundo, elas não oram, não se importam com Deus. Quando assistir o próximo filme na TV, seja qual for, preste atenção. As pessoas ali passaram por diversas situações. Algumas tristes, chocantes, aflitivas, terríveis. Veja qual delas, quando tiver dificuldade, vai orar. Já viu um filme assim? Quase não existe. Ninguém pensa em Deus. As pessoas tentam enfrentar tudo sozinhas. E você? Como você faz? Nas situações da sua vida. Você lembra de Deus? Você lembra de orar? Alguns que oram só sabem pedir, mais nada. Toda oração só pedem. E alguns fazem pior do que isso. Além de só pedir, só pedem coisas. Quando você ora, como é? Nessa semana que termina hoje, sábado, quanto tempo você reservou para orar? Você sozinho com Deus. Há muitos tipos de oração. Oração pública, fazemos com várias pessoas aqui na igreja, nas salas de aula, em outros ambientes. Oração com a família, no culto familiar. Mas tem aquela oração sozinha, só você e mais ninguém de humano, só você e Deus, conversando com Deus. Quanto tempo você gasta cada dia orando a esse Deus? O nosso estudo nessa manhã é sobre oração. Acontece que, na verdade,
nós não sabemos muito bem como a oração funciona. Não sabemos. Porque às vezes quando oramos, parece que dá certo, a oração funciona e às vezes é de imediato. Às vezes demora, mas funciona. E às vezes simplesmente parece que não funciona. Final de 2013, como vários professores aqui na escola também, eu fui convidado para vários eventos fora, simpósios, concílios, igrejas, programas. E de vez em quando o pessoal nos dá algum presente no final. Às vezes não recebemos nada, nem muito obrigado. Mas às vezes tem algum presente. E coincidiu que eu saí várias vezes seguidas, em cada lugar me dava um par de sapato. E eu comecei a montar uma sapataria. E aí um pastor na igreja me convidou e me ligou: pastor, qual é o teu número? Que número você calça? Eu, por quê? Quero te dar um sapato. Eu disse, calma, já tem muito sapato, eu não quero isso aí. Então dá outra coisa, porque é muito sapato. E aí, estava na caixa e já tinha meus sapatos, então eu não precisei usar aqueles sapatos. Quando foi agora na última formatura, final do ano, eu lembrei de um sapato. Eu vou colocar um sapato novo, é formatura de teologia, vamos lá. Peguei o sapato novo, coloquei o pé esquerdo. Quando eu fui colocar o outro, também era esquerdo. Agora eu estou com um sapato novo com 2 pés esquerdos. Para que serve um sapato do pé esquerdo? Oração parece assim às vezes, não parece? Para que serve a oração? Parece que não dá certo algumas vezes. Nós não sabemos muito bem como funciona. Vamos ver exemplos na Bíblia. Um exemplo interessante de oração está em Marcos 5. Na sua Bíblia, Marcos 5, os primeiros 20 capítulos todinho estão contando a respeito de como Jesus curou o endemoniado gadareno. Você deve lembrar da história, não vou ler aqui, mas aí está, Marcos 5, 1 a 20. Nessa história toda, nós temos 3 pedidos feitos a Jesus. 3. Você pode dizer assim, foram 3 orações feitas a Jesus. O primeiro pedido, a primeira oração, foram os demônios que fizeram. Quando Cristo deu uma ordem dizendo, saiam todos dele, os demônios fizeram um pedido para Jesus. Senhor, a gente pode então entrar naqueles porcos ali? E Jesus disse, positivo. Sim! Atendo ao pedido das orações, podem ir, está liberado. Bem, vocês sabem, os porcos ficaram enlouquecidos, pularam no abismo, se afogaram no mar. A notícia espalhou, aquele pessoal das cidades vieram todos para ver o que havia acontecido, não sabiam nada sobre Jesus, não escutaram nenhum sermão, não viram nenhum milagre, não sabiam nada sobre Jesus, só sabiam uma coisa: esse camarada dá prejuízo financeiro, olha, 2.000 porcos. Fizeram a segunda oração do capítulo a Jesus pedindo, Senhor, dá para o senhor ir embora? Ele disse, legal, fui. Sim, vou entrar no barco. Quando coloca o pé no barco, agora aquele homem que fora curado por ele, que agora cria nele, tiver a vida transformada, faz a terceira oração. Senhor, eu posso ir com os senhores discípulos? Não. Não pode. Demônio? Sim. Que não queria saber de Jesus? Sim. Mas um filho? Não. Não parece assim a nossa vida, às vezes? A gente olha para os outros, parece que estão indo muito bem, não é? A gente que não quer saber de Deus. Parece que estão liberados para eles fazerem o que eles querem, eles prosperam e tal, e nós aqui estamos, não. Um outro exemplo está em Atos 12. Atos 12 tem uma história interessante. Vamos examinar ali. Começa falando do rei Herodes. Nos tempos do Novo Testamento havia uma família muito poderosa na Palestina, família dos Herodes. Herodes o Grande era o pai deles. Depois ele teve filhos, os mais destacados foram Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe. Depois tinha os descendentes, Herodes Arquelau I, o segundo, e tinha as mulheres, a Herodias, a Salomé, nenhum prestava, nenhum. Tudo gente ruim. Foram muito contra o povo de Deus, contra Cristo, os discípulos, a primeira igreja. E veja aqui o que um deles fez. Por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. É o que ele sabia fazer. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Veja,
Dos 12 discípulos, esse Tiago, o irmão de João, foi o primeiro a ser martirizado. Ele era um dos 3 que estavam mais perto de Jesus. Você lembra? Seguidamente, Cristo separava 3. Pedro, Tiago, João, esse Tiago. Pois ele foi morto por Herodes. Verso 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E que de fato era matar Pedro. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando eu leio isso aqui, o que me incomoda não é o que está escrito, é o que não está escrito. Na sequência, a igreja vai orar insistentemente sobre Pedro, e a oração é respondida, porque Deus manda um anjo. O anjo entra naquela masmorra, e o anjo solta as algemas de Pedro, abre as 3 portas e tira Pedro, ele é liberto. A oração foi respondida. Mas o que me incomoda é o seguinte, não diz nada sobre Tiago. O que a gente sabe é que Deus liberou Pedro, mas deixou Tiago ser morto. Por quê? Será que a igreja orou também por Tiago? O que vocês acham? Claro que deve ter orado. Aí não diz, mas deve ter orado também. Mas Deus não libertou. Por que às vezes Deus atende e às vezes Ele não atende? Os salmistas também estavam incomodados com esses assuntos. Veja algumas amostras aqui. Abra sua Bíblia. Pode ser no Salmo 12. Aí perto tem vários salmos e eles começam assim. O Salmo 12 é um salmo de Davi e ele começa com a exclamação: socorro, Senhor! Aí está na sua Bíblia. Socorro! Veja o que diz agora o Salmo 10 aí do lado. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Por que, Senhor? O Senhor está longe, estou precisando. 13, capítulo 13, verso 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Parece isso com a sua experiência de oração? Nós não sabemos bem como funciona a oração. Mas mesmo assim nós precisamos orar. E cada vez mais. E vamos ver algumas coisas sobre oração na nossa Bíblia aqui, nesse momento de adoração. Aproveitando que os Salmos está aí aberto, capítulo 37. Salmo 37 diz o que precisamos fazer em nossa vida e na oração. O verso 5, todo mundo sabe de cor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Agora veja o início do verso 7, que não é tão conhecido. Descansa no Senhor e espera nele. Então Deus está convidando a gente a fazer algumas coisas. Tem 4 verbos aqui, nesse caso. Entrega. Entrega. Não só diga que entregou, entregue mesmo, entrega. Entrega. Confia. Depois faça o quê? Descansa. Não é fácil, né? Descansa. Quando você entrega para Deus, você consegue descansar? Confiar tanto que Ele que vai fazer o melhor, confie. Descansa. E espera. Espera no Senhor, Ele tem o tempo dEle. Que às vezes é imediato, às vezes é demorado. Espera no Senhor. Interessante também que na Bíblia nós temos muitas promessas de Deus. São centenas de promessas. Você deve lembrar aí das caixinhas de promessa. E muitos de vocês, nas famílias, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, vocês em algum culto usavam caixinha de promessa. Ali estão algumas das muitas promessas da Bíblia. Quanta promessa bonita. Por que Deus nos deixou suas promessas será? A Bíblia responde. Então observe, segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Mais para o final da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4.
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E o que acontece? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. As promessas de Deus são ditas aqui como sendo preciosas e muito grandes. Ela é preciosa para você? Já testou alguma promessa dessas da Bíblia? Preciosas e muito grandes. E quando nós usamos as promessas nas quais a palavra de Deus foi empenhada, e aquilo vai acontecendo, Deus vai usando as promessas para nos tornar coparticipantes da natureza divina. Isso não é algo pequeno, não. Isso é algo muitíssimo especial. Nós, seres humanos, podemos ser coparticipantes, participarmos juntos da natureza divina, de alguma maneira, que não podemos explicar muito bem, mas é assim que o relato apresenta aqui para nós. Veja uma dessas promessas. Salmo 145, verso 18. É uma promessa para quem ora, que é o nosso assunto aqui. Salmo 145, 18 em diante. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos que o amam. E no outro salmo, aí pertinho, 34, verso 8, tem um convite. Provai e vede que o Senhor é bom. Alguma vez na sua vida, você já provou a Deus? Você já apresentou a Deus uma promessa? Senhor, Deus aqui está prometendo que o Senhor faria isso. E agora estou precisando. Eu fiz a minha parte, eu quero que o Senhor faça a sua aqui, ó. Você já fez isso? Provai e vede que o Senhor é bom. Esse é um texto muito bonito. O Novo Testamento também traz muitos relatos sobre oração, experiências, ensinamentos. Veja o que Paulo escreveu na segunda carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e verso 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, isso inclui o problema que você está enfrentando nesse momento. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E qual vai ser o resultado? E a paz de Deus, que é o que a gente mais quer na vida, na verdade é isso aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em lugar de ficar ansioso, você deve orar. Você pode dizer, mas isso aqui é muito fácil de escrever e de falar, eu quero ver e viver. Agora observe que interessante. Para quem Paulo está escrevendo aqui? Para os irmãos de Filipos. 11 anos antes, quando chegou em Filipos, você lembra o que aconteceu? Começou a pregar no lugar, nada dava certo, eles foram presos, foram açoitados, colocados lá na prisão, num lugar bem seguro, os pés no tronco. Estava dando tudo errado para ele, Paulo e para Silas. Tudo errado. Você pode imaginá-los à noite, sem amigos, sem irmãos de fé, quem sabe com frio, sem poder dormir direito, cercado por malfeitores. E o que eles fizeram, aqueles dois? O que Paulo e Silas fizeram? Estavam louvando a Deus, orando e louvando a Deus. Sabem por quê? Porque Paulo vivia o que ele estava dizendo. Quando 11 anos depois os irmãos receberam essa carta aqui, podiam lembrar do que Paulo passou na cidade deles. Paulo falava do coração. Isso é verdade. É possível, sim, é possível. Passar por lutas, dificuldades, mas ter lá no fundo do coração a preciosa paz de Deus. Jesus disse, deixo-vos a minha paz,
a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Preciosa promessa para nós. No dia seguinte ao Natal, de 2004, portanto, pouco mais de 10 anos, houve um grande tsunami no Oceano Índico. Aquela onda gigantesca alcançou 13 países do continente africano e do continente asiático. Os telejornais e jornais noticiaram que aquele tsunami matou de imediato 235 mil pessoas e destruiu muitas coisas preciosas para os homens. Mas, no exato momento do tsunami, um casal de brasileiros, um casal de médicos, estava lá de férias, passeando, lugares muito bonitos, mergulhando. Karina e Isaac. Estavam a 23 metros de profundidade mergulhando. A tsunami passou por eles. Lá embaixo a água remexeu um pouquinho, é verdade. Mas não houve problemas maiores com eles. Mas quando vieram à superfície, puderam ver ali no mar e na praia, naquelas terras, tanta gente morta, tudo destruído, uma calamidade. E eles lembraram, o tsunami passou por nós. Lá no fundo, estávamos seguros. Assim é a nossa vida também, às vezes. Aqui em cima está tudo dando errado. Tem dia que dá tudo errado, tudo. E às vezes nem é por nossa culpa, mas está tudo dando errado. Mas veja, é possível, mesmo nesses casos, a gente lá no fundo do coração ter paz. E é essa a promessa que Deus faz aqui. Nós confiarmos ao tal ponto nesse Pai, nesse Deus maravilhoso, que nós vivamos realmente com essa paz em nosso coração. Nós temos na Bíblia um livro onde há muitas orações, que é o livro de Salmos. Não vamos ler agora devido ao tempo. Mas quantas orações bonitas ali está, que nos ensinam como orar e o que falar para Deus na oração também. Você pode louvar, você pode agradecer a Deus. Vou dar uma dica para você. O dia que tiver tudo dando errado em sua vida, tudo, se afasta todo mundo. Pega o inário e comece a louvar a Deus. Não há capeta que aguente. Não tem. Não tem. Não tem. Se tudo der errado para você, e mesmo assim você começa a louvar e agradecer a Deus, não tem demônio que fique perto. Impossível. Não tem. Faça o teste para você ver. E nos Salmos, os autores passaram por situações terríveis. Problemas de saúde, risco de vida, inimizades. E eles oravam a Deus. E aí aprendemos como orar também. Nós temos muitas orações na Bíblia. Pessoas que oravam e que ficam de exemplo para nós. Você tem a oração de Elias no Monte Carmelo. Que coisa maravilhosa. Que coisa. Aquele homem está ali numa missão importante. Veja, Deus versus Satanás. Quem merece adoração, quem merece confiança? Do lado do time de Satanás está o rei, Acabe. Ali estão seus oficiais, seus soldados, centenas de profetas pagãos e o povo. Do lado de Deus quem está? Um homem, arriscando sua vida. Quando ele faz uma proposta para fazerem 2 altares, um para Baal e um para Deus, e deixar que respondessem por fogo, o verdadeiro respondesse por fogo, sacerdotes pagãos não puderam dizer não, porque era muito clara, muito óbvia e clara e correta a proposta, tiveram que aceitar. E por horas a fio oraram a Baal, e nada aconteceu. Mas Elias disse, está bem, deixa eu orar agora. Conduziu o povo para um outro lugar. Havia um altar derrubado, um altar de Deus. Ele ergueu aquele altar, reconstruiu. Colocou ali a lenha sobre cima, em cima do altar. Colocou o animal em cima. E disse assim, com seus botões, bem, está muito seco esse negócio. Pessoal, tragam 4 vasilhas com água e derrame aqui, encharquem bem. Buscaram 4, havia um riozinho ali chamado Quision,
perto ali na região do Carmelo. Apesar da seca, ainda vinha água, pegaram, trouxeram. Ele olhou assim, mas ainda está muito seco, tragam mais. Trouxeram mais 4, encharcou tudo. Molhou bem o animal, molhou a lenha, molharam-se as pedras. Encheu até o rego que ele fez, a valeta do lado, encheu de água, tudo encheu de água. Bom, agora então eu posso orar. E a oração dele, na Bíblia, vai dar 1 minuto. Senhor, mostra que tudo que eu fiz até hoje não foi por mim, foi porque o Senhor me mandou. Essa seca que veio 3 anos e meio, tudo que aconteceu aqui. E Senhor, mostra para eles que o Senhor é Deus mesmo. Mostra agora, Senhor. Ele nem chegou a dizer amém. E veio fogo do céu. E levou o animal, e a lenha, e as pedras. E tudo que estava ali, a água e tudo foi embora. E todos que estavam ali, milhares de pessoas em cima e ao redor, observaram aquela cena. Sabe o que todos fizeram? Imediatamente se ajoelharam, e rosto em terra, e clamaram todos, só o Senhor é Deus. Baal não é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que oração impressionante. Como Deus respondeu a sua oração, a oração de Elias. E por isso que Tiago, no final do seu livro, diz, Elias era um homem como nós, mesmas paixões, sentimentos, mas ele orou, e Deus o ouviu. Podemos orar também. Eu queria agora apresentar algumas orações que eu fiz, orações particulares, em crises, momentos importantes da minha vida. Quando eu menciono isso, eu faço sabendo de algumas coisas. Primeira, nesse auditório tem muita gente que, se estivesse pregando aqui, teria experiências iguais ou melhores do que a minha, eu sei disso. Eu sei também que muitas eu orei e a resposta não veio como eu pedia ou pensava que eu precisava, eu sei disso. Mas eu menciono aqui, como testemunho da bondade de Deus